de meditar Mateus 22, do versículo 1 ao versículo 14. Então, vamos fazer a leitura. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas, o casamento de seu filho. Então ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, para a festa. Mas estes não quiseram vir. Enviou outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois, os cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros ainda agarraram os servos e os maltrataram e os mataram. O rei, então, ele ficou irado. E enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos. E lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados, eles não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas, para a festa, a quantos vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram-se todos os que encontraram, os maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, ele notou ali um homem que não trazia a veste nupcial, as roupas festivas. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem as vestes nupciais? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vamos orar? Amém, ó Deus. Eu peço a Ti que o Teu Espírito possa iluminar os nossos corações, os nossos olhos, os nossos pensamentos, para que nós, ó Deus, não creiamos em nós mesmos, nem em tradições religiosas antibíblicas, nem naquilo, ó Pai, que é mal, mas que nós confiamos somente em Ti e na Tua palavra. Por isso, ó Deus, nos ajude a permanecermos firmes na Tua palavra, a nós não tirarmos nada e nem acrescentarmos nada, mas estarmos satisfeitos e confiantes com tudo aquilo que ela nos ensina. Amém. Por isso, ó Deus, nos abençoa cada um dos pequeninos que estão aqui nessa noite para ouvir a Tua palavra. E não nos deixe, ó Pai, sairmos daqui da forma que nós entramos, muitas vezes incrédulos, muitas vezes sem sabermos se somos salvos, muitas vezes com medo da morte, da eternidade. Mas nos dê aqui, ó Deus, firmeza e convicção de fé e salvação, para nós sairmos daqui em paz, ó Deus, contigo. Amém. Certos, ó Pai, da nossa vida eterna, conquistada por Cristo na cruz. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então, essa parábola aqui é uma parábola que Jesus ele vai ensinar aos
aos seus discípulos, aos irmãos na época. E quando Jesus ele proclama essa parábola, ele já está na sua última semana de crucificação. Alguns dias depois, ele seria crucificado, morto. Então, é uma das últimas palavras em que Jesus ele ensina as multidões. E Jesus, então, nesse ensino, ele vai falar sobre uma parábola no versículo 2, comparando o reino dos céus a um rei que celebrou a festa de casamento do seu filho. As festas naquela época, festa de casamento de um rei, era algo muito grande, era algo de muito glamour, era algo que todos queriam participar. Quem não queria participar de uma festa real? Quem não queria participar de uma festa onde o rei estava convidando você para ir lá no palácio dele? Todos queriam participar. Todos queriam participar dessa festa, dessa celebração que o rei iria dar. E essa festa era uma festa muito importante. Não era qualquer festa, mas era um casamento. E o casamento do próprio filho do rei. Então era algo muito importante, era muito precioso para o rei. Então, naquela época, como aconteciam os convites? Acontecia da seguinte forma: o rei, antecipadamente, ele enviava o servo a convidar os seus convidados. Quem iria participar dessa festa? Então, os servos, antecipadamente, eles iam para deixar já programado. Olha, tal dia será o grande dia da festa. Será o casamento do filho do rei. Então, saía o servo e falava e deixava avisado. Quando chegava o grande dia da festa, o rei então convocava o seu servo e falava: vai e convoca agora os convidados para a festa, porque já está pronto. Então ele enviava os servos agora para convocar os que foram convidados. Ele chama: olha, vocês que foram convidados, venham, porque a festa ela está pronta. O casamento vai começar, a celebração vai se iniciar. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas o que aconteceu quando os servos foram agora convocar aqueles que tinham sido antecipadamente convidados? Aqui diz no versículo 3, que aqueles servos, ao chamar os convidados, ao convocar eles que de antecipadamente já haviam sido avisados, eles não quiseram vir. Aqueles convidados, eles recusaram. No momento em que estava pronto a festa, no momento em que estava tudo organizado. E quando o servo vai lá, e eles então recusam o convite. Então no versículo 4 diz assim: enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois, os meus cevados já foram abatidos. Tudo está pronto. Vinde para as bodas, vinde para a celebração, vinde para a festa. Aqui nós vemos uma coisa muito interessante. O costume, naquela época, era um convite antecipado no dia. Um outro convite convocando os que tinham sido convidados. Aqui nós vemos algo que vai um pouco além. Aqui nós vemos 3 convites sendo feitos por esse rei. Ele envia um convite antecipado, ele envia os seus servos a convidar, a recusa dos convidados, e ele envia novamente os seus servos, chamando novamente os convidados para a festa. Aqui nós começamos a ver que esse rei era um rei muito paciente. Era um rei muito misericordioso e muito bom. Ele poderia ter naquele momento: eles não querem. Não, então tá bom. Mas ele não. Ele prosseguiu. Ele quebrou os protocolos reais e novamente ele envia. E ele envia agora os seus servos com outros argumentos ainda mais fortes. Olha, já está tudo pronto, está lá. Ele já fez já o churrasco, está tudo pronto.
as bebidas, comidas, tudo pronto. E esse rei, na sua bondade e misericórdia, ele novamente, ele manda os seus servos. E há um terceiro convite, chamando eles para a grande festa. Mas no versículo 5, nós começamos a ver a dureza de coração, a maldade no coração daqueles convidados. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os seus servos, os maltrataram e os mataram. Começa a enxergar o que estava acontecendo. Uma grande festa real, o casamento do filho do rei. O rei, por misericórdia, convida as pessoas. No dia da festa, ele convoca os convidados. Depois ele manda um terceiro convite, chamando novamente os convidados. Aquelas pessoas, elas ouvem os servos, mas a Bíblia diz que elas não se importaram com o convite. Elas ouviram o servo chamar, mas elas viram as costas para o convite e voltam novamente àquilo que elas estavam fazendo. Para o seu campo, outro para o seu negócio. E nós vemos algo mais terrível ainda. Imagina um rei mandando aqui um servo para te convidar para o casamento do filho dele lá no Palácio Real, tudo pronto, aquela grande festa. E de repente você pega aquele servo, começa a bater naquele servo dele e mata o servo que veio te trazer um convite tão bom como esse. Aqui nós iniciamos vendo como o coração do homem é perverso. Como o coração do homem, ele é mau, diante da bondade do rei. Então o rei, diante de tudo isso, ele fica irado. E ele então inicia o seu juízo sobre aqueles homens. Mas no versículo 8, então, o rei diz aos seus servos: olha, está pronta a festa, está tudo pronto, mas aqueles convidados, eles não eram dignos. E depois, então, lá para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para a festa a todos que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram-se todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. O que acontecia? Naquela época, o costume de quando o rei oferecia um tipo de festa. Era costume também ele oferecer as festas, as roupas apropriadas para a festa. Então, quando o rei ele fazia uma grande festa e os seus convidados não tinham condições ou não estavam preparados para a grande festa real, para que eles não fossem de qualquer forma, ou para que eles não deixassem de ir por falta de recursos, de roupa, o rei então, por bondade, ele fornecia as roupas para a festa. E foi exatamente isso que aconteceu nessa festa. Aos servos irem e chamar aqueles que eles encontravam pelo caminho, a festa estava pronta. Eles então começaram, os servos, a ir para todos os caminhos, lá para os cantos, para as encruzilhadas, para as estradas. E começou a convidar todos aqueles que eles encontravam. Então eles começaram já a trazer direto para a festa. E quando eles chegavam na entrada da festa, na porta da festa, na recepção da festa, lá então eles recebiam as roupas nupciais, que eram as roupas festivas, para eles então poderem participar de uma forma digna da festa de um casamento do filho do rei. Então todos aqueles que foram lá chamados nas estradas, eles começaram a vir para a festa real. E ao chegar lá no palácio, o rei então oferecia para todos eles essas roupas.
E ao aceitarem as roupas, eles estavam então honrando a presença do rei, honrando a festa do rei, honrando o casamento do filho do rei. Então todos os convidados, ao chegarem lá na rua do jeito que eles estavam, eles chegam no palácio e o rei então dá para eles as roupas festivas para a grande festa. E o rei então lotou a festa, estava repleta de convidados. E no versículo 11 então fala assim: entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, os que estavam lá na festa, ele notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. Todos tinham recebido as roupas do rei e todos colocaram a roupa. Mas aqui havia ele notou no meio daquela festa, que um daqueles convidados, ele não tinha colocado a roupa festiva para aquele momento. Então o rei lhe pergunta: amigo, como que você entrou aqui sem as vestes nupcial? E ele emudeceu, porque na entrada da festa já era oferecido a roupa. E o rei pergunta: como que você está aqui sem a roupa? E quando ele pergunta, aquele homem, ele fica mudo. Então ordenou o rei aos seus serventes, aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então essa aqui seria a parábola que Jesus então ele conta às pessoas que estavam ouvindo aí. Mas o que significa tudo isso? Agora eu queria trazer agora um entendimento para nós compreendermos, para nós na prática, essa parábola de uma forma clara, fácil, simples, para que todos nós, ao ouvirmos isso aqui, possamos entender e não sairmos daqui com dúvida. Aqui Jesus, ele vai falar sobre o reino dos céus, sobre a salvação. Como que a salvação, ela ocorre nas nossas vidas? Como que Deus, ele salva os pecadores? A salvação, ela é oferecida gratuitamente. Ela não é recebida por mérito, nem por esforço, nem por uma moralidade, e nem por boas obras, e nem por religião. A salvação, ela é oferecida de uma forma gratuita de Deus para nós, pecadores. Não há mérito em ninguém ao ser salvo. Você não é salvo porque você fez algo bom, ou porque você vai a uma igreja, ou porque você é uma pessoa direita. Você não é salvo por causa disso. Todos nós, todos os homens, todos, em toda a história, só poderão ser salvos pela graça e misericórdia de Deus. E aqui então Jesus, ele vai iniciar falando que o reino dos céus, a eternidade, é semelhante a um rei que celebrou as bodas, o casamento de seu filho. Aqui no caso o filho é Jesus. Aqui Deus está falando sobre o momento em que a igreja, ela se encontrará com o noivo. E para sempre, ela se casará com o noivo. E ela estará junto para sempre com o noivo, nos novos céus e na nova terra. Então, aqui começa a mostrar a misericórdia de Deus no plano da redenção. Primeiro com os judeus. Então, o Senhor, ele enviou no versículo 3. Deus, durante toda a história, ele sempre enviou os seus servos a chamar o povo ao arrependimento. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos que Deus, durante toda a história, ele sempre levantou profetas para chamar o povo ao arrependimento. E nós vemos aqui a bondade de Deus era tão grande que ele não levantou um profeta. Ele levantou vários profetas.
Em todo momento, toda a história, sempre teve um profeta para chamar sempre o povo ao arrependimento. De início, os judeus, que era o povo escolhido, o povo de propriedade do Senhor. Nós vemos aqui a bondade de Deus para com os judeus, a qual os judeus sempre endureceram o coração. Os judeus sempre recusavam, sempre faziam o contrário, aquilo que Deus os pedia para fazer. O profeta vinha e falava, e eles batiam o profeta, eles maltratavam o profeta, e muitos dos profetas foram mortos. Temos no caso, como fala lá em Hebreus, que foram mortos, maltratados, presos. Em Hebreus 11 fala, e até cerrados ao meio. Existe uma tradição judaica que o profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio. Ao ele ser perseguido por um rei. Isaías, na tradição judaica, diz que ele se esconde no tronco de uma árvore. E lá fica aparecendo parte de sua roupa. E aqueles que estavam perseguindo ele, vê e percebe que ele estava escondido naquele tronco daquela árvore. Então eles pegam aquele tronco daquela árvore com Isaías dentro, e eles então começam a serrar no meio o tronco daquela árvore. E serra Isaías, o profeta Isaías, no meio. Ele morre, provavelmente serrado no meio. Provavelmente a referência que faz em Hebreus 11 seria de Isaías, segundo a tradição. Então, a maldade do homem. O que Isaías fez? Chamando o povo ao arrependimento, anunciando as boas novas, anunciando a salvação ao povo, para que o povo se volte o coração para Deus. Mas durante toda a história, nós vemos que o homem ele sempre fechava o coração. Lá em Gênesis, no capítulo 6, a Bíblia fala que o coração, a maldade do homem, o coração do homem, a maldade no coração do homem se multiplicava, dia após dia. Dia após dia, o homem cada vez se tornava mais duro, mau de coração, mesmo diante da bondade do Senhor, mesmo diante da misericórdia de Deus. Então Deus, ele envia outros servos. E da mesma forma, uns são presos, maltratados, apanham. Nós vemos um dos últimos dos profetas, o último dos profetas, João Batista, sendo decapitado ao ele apontar o pecado do rei da época. Ele então perde a sua cabeça. Nós vemos depois a morte do próprio Jesus Cristo na cruz. O que Jesus Cristo veio? Trazer salvação ao homem. O que Jesus Cristo fez de mal para o homem? Ele curou todas as pessoas, ele libertou todas as pessoas, ele ensinava tudo aquilo que era bom. Mesmo assim, dureza de coração do homem, o prega em uma cruz. E os apóstolos, eles continuam a mesma obra de Cristo. Eles curam as pessoas, fazem milagres, fazem tudo para ajudar o povo daquela época. E quando nós olhamos para a morte deles, todos sendo mortos por pregarem o Evangelho, e provavelmente só João, que morre na ilha de Patmos de velhice, mas todos os outros são mortos, decapitados, a machadada, pregados, crucificados de cabeça para baixo, arrastados por cavalo, apedrejados. Se você olhar a história, como aqueles homens foram mortos de formas terríveis. E quando nós olhamos para tudo isso, o que eles vieram fazer? Vieram convidar as pessoas para a grande festa do rei, para o grande casamento, para a grande celebração eterna. Então aqui diz que, inicialmente, os judeus, eles recusaram o convite de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Mas todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder, Deus deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, a todo aquele que crê em seu nome. Os judeus então recusam durante toda a história, não todos, mas a maioria. O povo recusa a salvação, recusa o convite de Deus. Então, o que acontece?
Aqui diz, então, no versículo 8, após a recusa da primeira geração dos judeus, o primeiro povo, que é o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 1:16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro dos judeus e depois dos gregos, dos outros povos. Então, primeiramente, o Senhor veio para os judeus, mas eles recusaram o convite do Senhor. E não somente o recusaram, como pregaram em uma cruz. Então, no versículo 8, diz assim: o rei, Deus, então, disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados, eles não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para a festa a quantos encontraram. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram-se todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então o Senhor diz lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Como os judeus então recusam o convite, agora o Senhor ele estende o convite a todos os povos. Agora todos os povos, todas as pessoas agora são chamadas e convidadas a participarem do convite real. A pregação do Evangelho é um chamado universal a todas as pessoas. Todas as pessoas são chamadas por Deus ao arrependimento. É o que o apóstolo Paulo ele diz em Atos. No capítulo 17 ele diz assim, no versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. A pregação do Evangelho é uma pregação universal para todas as pessoas, para todos os povos, para todas as nações. Ide a toda, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, com a recusa de Israel a respeito do convite de Deus, agora Deus então ele abre esse convite para todas as pessoas. Todos então são convidados a participarem da festa real. O convite agora foi estabelecido a todos. Então os servos do Senhor, eles começam a sair agora pelas estradas, pelos caminhos. Isso mostra o quê? Que não eram as pessoas que estavam perto, eram as pessoas que estavam longe, distantes do rei. As pessoas que viviam longe, as pessoas que viviam nas estradas, nos caminhos, perdidos. Agora é o momento em que Deus agora, ele começa a abranger o Evangelho, e agora chamar todas as pessoas e convidar todas as pessoas para vir e participar dessa festa, desse grande casamento, dessa grande celebração. E ele então envia os servos. Daí nós já começamos a ver que as pessoas que foram para a festa, elas não foram porque mereciam, elas não foram porque tinham méritos, elas não foram por causa delas, mas elas foram para a festa, foram convidadas por Deus, foi por causa de Deus, foi Deus quem as chamou. Nós vemos a pobreza espiritual dessas pessoas, elas não mereciam, elas estavam longe, distantes, os pecados as conduziam para longe do Senhor, mas o Senhor foi lá onde elas estavam, lá nas estradas,
lá naqueles caminhos, onde elas nem sabiam, nem poderiam saber dessa festa. Então o Senhor agora traz elas. E o Senhor traz elas do jeito que elas estavam. Você começa a perceber que muitos estavam sujos, muitos estavam mendigando, muitos estavam lá trabalhando, muitos estavam perdidos. Mas o Senhor foi lá. E com laços de amor agora, Ele começa a atrair agora pessoas de todas as nações para Ele. E eles convidaram. O convite é aberto a todos. O convite a vir até Cristo é aberto a todos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus convida as pessoas. Todos são convidados a participar da festa, como no início. Os judeus eram convidados, eles eram o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ele era um povo que fazia parte da aliança. Mas eles recusaram o convite. Hoje o convite é feito a todos. Hoje o convite é feito a nós. Nós somos convidados a participar dessa festa. Você é um convidado a participar dessa festa. Você está sendo chamado por Deus, convocado por Deus. Deus tem enviado servos, Deus tem enviado a sua palavra, Deus tem enviado várias formas para que você entenda o convite, receba o convite e vá até o Senhor. Então os servos eles saem por todos os caminhos e eles começam a convidar todos aqueles que eles encontram pelo caminho. E a Bíblia diz que se reuniram todos os que encontraram, maus e bons. O que significa isso? Maus e bons. Maus, pessoas que vivem perversamente nesse mundo. Os ímpios mesmo, pessoas más. Ladrão, bandido, assassino. Sabe que as pessoas falam, isso aí não tem jeito. Pessoas más. Mas pessoas boas. Pessoas bem intencionadas, pessoas moralmente corretas, famílias boas, pessoas que trabalham direitinho, pessoas que têm um nome a zelar na cidade. Todo conhece quando aquela pessoa é gente boa, pode vender para ela e tal. Bons. Mas aqui nós vemos que tanto os perversos, os maus, os terríveis, como aqueles que moralmente corretos, todos eles precisam de Cristo. Ninguém conseguirá ser salvo sem Cristo. Seja a pessoa mais boa, o velhinho mais bonzinho, a família mais educada, seja o pior dos assassinos, todos, para serem salvos, precisarão de Cristo. Então Cristo aqui ele já começa a mostrar no mesmo peso tanto os terríveis como os moralmente corretos. Eles se unem todos naquela festa. Então, a sala do banquete, ela ficou o quê? Repleta de convidados. Cheia de convidados. Mas quando o rei ele entra para ver a festa, ver como que estava a festa, o que estava acontecendo, ele notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. Vocês lembram que eu falei? Que para entrar na festa, vinha do jeito que estava. Mas para entrar dentro da festa, era necessário colocar a roupa própria para a festa. As vestes nupciais. As vestes festivas. As vestes oferecidas pelo rei. Ninguém poderia entrar naquela festa sem essa roupa. Que roupa é essa? Você lembra quando Adão e Eva pecaram? Após eles pecaram, o que Deus faz com eles? Deus os veste com um veste de pelo de animal.
para cobrir eles dos seus pecados. Ali é apontado como o primeiro sacrifício em que Deus faz, o primeiro derramamento de sangue, a primeira morte de um inocente, para cobrir o pecado do homem. Essas vestes aqui são as vestes de Cristo. Ninguém pode ser salvo se não estiver cobrido com as vestes de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fizeram novos. É necessário para nós sermos salvos, nós temos Cristo, sermos cobertos de Cristo. Aquelas pessoas chegaram tudo sujo, roupas de trabalho, roupas rasgadas, mendigos. Mas quando eles chegam diante da festa, ao entrar na festa, eles vão receber essa nova roupa. E é isso que todo cristão, para ser salvo, ele precisa. Receber a roupa de Cristo. Receber o convite de Cristo em seu coração. Porque todos aqueles que recebem Cristo em seu coração, eles se tornam uma nova criatura. As roupas velhas, as coisas velhas, as coisas sujas, as impurezas, naquele momento, são cobertas por Cristo, pelo sangue de Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 22, diz assim, não precisa de abrir. 22:14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Qualquer pessoa, para ser salva, ela vai precisar do sacrifício de Cristo sobre ela. Ela vai ser necessário ela se vestir do sangue de Cristo. Ela vai ser necessário entregar totalmente a sua vida a Cristo. Confiar totalmente em Cristo e somente em Cristo. É a única forma, é o único jeito de nós termos direito à árvore da vida e de entrarmos na cidade santa pelas portas. Qualquer outro meio de entrar na cidade celestial, fora de Cristo, não vai conseguir. Então aqui, Jesus está falando que Ele é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. E que ninguém pode ir ao Pai, senão por Ele. Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. Jesus Cristo é o único que pode nos dar vestes santas. Nós, por nossos esforços, nós, por fazermos qualquer outra coisa, nós não conseguimos mudar a nossa pecaminosidade nem a nossa condenação, a não ser por meio de Cristo. Quando aqueles homens entraram na festa, os convidados entraram na festa, ali eles estavam honrando ao rei, ao aceitar gratuitamente as roupas reais, as roupas festivas. Foi oferecido gratuitamente. Não tinham que pagar nada. Não tinham que fazer nada. Tinham apenas que aceitar. Apenas que abrir o coração e receber. Para que eles pudessem então ter acesso à festa, à celebração eterna. Sem essas vestes, ninguém pode ser salvo. Sem Cristo, ninguém pode ser salvo. E algo que o rei ele notou naquela festa foi que havia alguém lá, uma pessoa, que estava sem essa roupa. E essa foi a indagação do rei. Bom, peraí, como você entrou aqui sem a roupa? Só tinha dois jeitos desse homem ter entrado na festa sem a roupa. A primeira
é ter rejeitado a roupa ao entrar. Porque ficavam lá os servos na porta e os convidados entrando. Chegava o convidado, o servo pegava a roupa e dava para ele. E o servo então ia lá e trocava e colocava a roupa limpinha. A roupa para honrar a festa do rei. Então, esse que estava sem, duas coisas aconteceram. Ele recusou a roupa do rei. Ele recusou, ou ele entrou por um outro caminho, por um outro atalho. Ou ele pulou a janela, fez de alguma outra forma. Ele não quis entrar pela porta, porque a porta é estreita. E são poucos que entram por ela. Algum outro mecanismo ele tentou usar. Ou ele recusou as vestes reais, ou ele tentou entrar de uma outra forma. Independente de como seja a forma, nós vemos aqui que ele não conseguiu prevalecer. É o que a Bíblia diz. Que o ímpio ele não prevalecerá na congregação do justo. Salmos 1. Ele será como uma palha soprada pelo vento. O Senhor ele tem oferecido gratuitamente, por bondade para nós. Jesus ele foi voluntariamente naquela cruz derramar o seu sangue para salvar cada um de nós dos nossos pecados. Deus tem sido bom e misericordioso ao preservar para nós a Bíblia, ao levantar homens para nos pregar o Evangelho, pessoas para nos ensinar, pessoas para nos motivar, pessoas para nos levantar. Deus ele tem sido misericordioso em todo momento conosco. Por mais que ele terá a ira santa dele no final. Mas hoje nós vemos a grande misericórdia do Rei, a grande bondade do Rei, a grande paciência do Rei. Paciente demais. Cai e levanta, e vai lá. E vai. Deus é paciente. Deus é bom. Deus é benigno. Deus é bondoso. E nós vemos isso acontecer durante toda a história, em todo momento. Deus sempre convidando, Deus sempre chamando ao arrependimento, Deus sempre conduzindo as pessoas. Mas é que nós notamos que um homem, ele havia recusado, ou ele havia tomado um outro caminho. Um homem que aparentava ser um religioso, ou um cristão, alguém que confessava com os lábios Cristo, mas que dentro do coração ele era falso. E o Senhor, no grande dia, ele vai identificar pessoa por pessoa. Aqui provavelmente quando esse homem ele recusa as vestes, ele estava confiando em si mesmo, como a Bíblia diz. Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia em si mesmo. Muitos têm confiado em si mesmo para a salvação. Muitos têm confiado no seu próprio braço forte. Muitos têm confiado em suas boas obras ou sua moralidade para serem salvos. Como este homem. Não preciso dessas vestes, eu já tenho as minhas. E as minhas talvez sejam mais bonitas do que aquela, aparentemente. E aquele homem então recusa de alguma forma entrar pelo caminho estreito, ou recusa o sacrifício de Cristo, ao ele confiar em si mesmo para ser salvo. Muitos não sabem se são salvos porque têm confiado em si mesmo a respeito da salvação. Muitos têm confiado nas suas próprias forças ou nos seus próprios méritos. Não sei se eu sou salvo, não sou tão bom assim, eu não faço desse jeito. E muitas vezes confiado em si mesmo. Mas é que o Senhor fala para nós não confiarmos em nós. Não confiarmos na nossa força, não confiarmos em nossa sabedoria, mas aceitarmos o convite de coração. O Senhor disse que todo aquele que invocar o nome dele será salvo. O Senhor disse que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor disse que nós somos justificados mediante a fé por meio do seu Filho. E hoje nós temos paz com Deus. O Senhor diz que aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. E quantos têm recusado o convite de Deus? Quantos têm
tem buscado os seus próprios méritos. Não, eu vou do meu jeito. Eu vou da forma que eu acho. Eu vou pela minha religião. Eu vou pelos meus costumes tradicionais. Eu vou do meu jeito. E vai chegar um dia, não vai conseguir. Porque é somente por meio de Cristo. Quantos têm confiado nas suas próprias forças e não no mérito de Cristo? Um dos 5 pontos da reforma protestante era somente a graça. Salvos somente pela graça. Não há nada que possamos fazer, nada em mérito em nós, para sermos salvos. A festa está pronta, o convite foi dado. Venha todos os que quiserem. E ao chegarem, eu vos darei as novas vestes. Eu vos darei. Eu colocarei, eu mudarei o teu coração. Eu entregarei. Você poderá participar. Porque eu te deixei. Eu dei, eu ofereci, eu forneci a roupa, eu forneci o sangue de Cristo por meio de Cristo. E quando o rei pergunta àquele homem, ele fica mudo. Ele emudece. Então chegou o dia do juízo. E aquele homem foi condenado. Sabe quando fala emudeceu? Ele poderia ter falado algo para o rei. Poderia ter se arrependido. Poderia ter clamado, sei. Mas quando fala que ele ficou mudo, significa que, mesmo diante de tudo isso, ele não se arrependeu. Lá em Apocalipse fala que quando Deus estava despejando o juízo dele no final, e vinha todas aquelas pragas, todo aquele mal, e o povo passava por meio de tudo aquilo lá. A Bíblia fala que mesmo assim, eles não se arrependiam. Mesmo assim, eles não entregavam a sua vida ao Senhor. Tamanho a dureza e a maldade do coração. E no final, ele termina. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Meus irmãos, eu queria terminar essa leitura, essa exposição, deixando bem claro que todos nós somos convidados. E para nós sermos salvos, nós precisamos apenas aceitar o convite. E entregarmos a nossa vida a Cristo. Entender de uma forma clara que nós só vamos conseguir entrar, passar pela porta, quando nós colocarmos as vestes de Cristo. Lá estarão os servos. Aqui estará a porta para a eternidade. Os servos estarão na porta. Todo o povo estará sujo, cheio de pecados e imundícies. Todos. Mas ao chegar, ao vir, será fornecida para aqueles que crerem as vestiduras de Cristo. O sacrifício de Cristo. E é nesse sacrifício que nós temos que colocar e depositar a nossa fé e a nossa confiança. Porque somente nesse sacrifício nós poderemos ser salvos. Se você tentar buscar qualquer outro tipo de salvação, você não vai conseguir. Se você tentar pegar um atalho, um outro caminho, uma religião, qualquer outra forma, um esforço, você não vai conseguir. A única forma é reconhecer que nós estamos sujos, pecadores, perdidos em uma estrada, nas encruzilhadas, convidados por misericórdia do Rei. Então nós chegamos dessa forma diante do Rei. Então nos vestimos das vestiduras do Rei. Você quer tirar lá o cadeado, né? Para poder fechar a porta?
Glória a Deus, vai vir chuva. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós só podemos então ser salvos por meio de Cristo. Se você tentar passar pela porta por qualquer outra forma, não vai conseguir. Por isso nós estamos aqui para realmente invocar o nome do Senhor. Em Isaías diz, se eu não me engano, no capítulo 45, Isaías diz: olhai para mim e sereis salvos. Esse versículo foi o versículo que converteu o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, quando ele entrou na igreja. Ao ele ouvir o pregador falando esse versículo: olhai para mim e sereis salvos. É o que nós precisamos. Talvez nós estamos olhando para outros lados, olhando para nós, olhando para a religião, olhando para os esforços, mas nós não estamos olhando para Cristo. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra. E esse é o convite que eu faço a você. Eu vejo muitas vezes muitos cristãos que não sabem se são salvos, ou perdidos em sua salvação. Eu não sei se eu sou salvo, eu tenho medo da morte, ou eu não tenho convicção da minha fé. Mas a Bíblia ela é clara. Se você entrega, se você confia em Cristo, se você confia no sacrifício de Cristo, se você olha para Cristo, se você anda com Cristo, se você se veste de Cristo, se você está com Cristo, é porque você foi salvo. Amém? Vamos ficar de pé.